Nair começa perguntando como ela vai e fala que ele precisa dizer que ela é incrível. Ele pergunta qual o nome dela e como ela não responde, ele pergunta se ela não ouviu. Ele pergunta novamente e pergunta se ela não vai mesmo dizer o nome pra ele. Ela diz que não, ele pergunta o que ela disse e mais uma vez ela diz que não. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, mas ela diz que não e fala que só não está interessada. Ele fala que entende e deseja um ótimo dia pra ela. Ele fala que então ela preferiu ficar em silêncio e diz que tudo bem. Ele fala que agora ela está voltando e que ele está curioso para saber o que ela vai dizer. Ele pergunta e aí e ela pergunta se o carro é dele e mais uma vez ele pergunta e aí. Ela pergunta o que ele quer dizer com e aí e já ele pede para ela tomar cuidado para não arranhar o carro dele. Ele pergunta o que ela quer e já ela pergunta por que ele está falando assim com ela. E ele responde dizendo que ficou muito claro ali na calçada que ela não estava interessada. Ela fala que decidiu voltar para falar com ele e ele pergunta por que só agora. Ela fica sem saber o que dizer e mais uma vez ele pergunta por que só agora. Ele pergunta se foi por causa do carro dele ou algo do tipo. Ela diz que não e ele pergunta por que ele deveria dar mais uma chance para ela, sendo que ela o ignorou completamente e que preferiu ficar em silêncio. E ela fica mesmo ali sem saber o que responder, então ele diz que vai sair do carro. Ele pergunta se ela não acha que ela precisa pedir desculpas para ele, mas ela diz que ela não acha que ela precise pedir desculpas. Ele fala que ele acha que precisa e pede para ela não tocar no carro dele porque as impressões vão ficar no carro dele. E pergunta se ela pretende lavar o carro dele. Ela diz que não sujou o carro dele e ele fala que as impressões ficaram no carro dele. E como ela começa a rir, ele pergunta por que ela está rindo. E ela fala que está rindo porque ele quer que ela peça desculpas. E ele fala que é claro, diz que ela já está enrolando e que ela está desperdiçando o tempo dele. Ela fala que acha que não precisa pedir desculpas, mas ele diz que ele acha. E depois que finalmente ela pede desculpas, ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela e em seguida a convida para entrar. E já nesse momento dentro do carro ele pergunta se essa é a mensagem do namorado dela, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que é uma mensagem da amiga dela. Ele fala que percebeu que ela recebeu uma notificação e pergunta se não é o namorado dela, mas ela diz que não é. Ele fala que tudo bem e pergunta qual tipo de cara que ela gosta. E depois de um tempo ali pensando no que responder, ela diz que tem que ser alguém que a mime. E pelo que deu pra entender, é alguém que chegue junto financeiramente. Ele pergunta então nesse caso que ela vai trazer pra mesa, resumindo que ela vai contribuir no relacionamento. E depois de mais algum tempo pensando, ela responde dizendo que com nada. E ele pergunta com nada? E ela diz que não. Ele pergunta se ela quer ser mimada mesmo não contribuindo com nada e ela diz que sim. Ele fala que isso é uma loucura e que é por isso que ela está solteira, mas ela diz que não se importa. Ele pergunta se ela não se importa e ela diz que não. Ele fala que sinceramente ele já ouviu o suficiente e que ele não quer perder o tempo dele e diz que ela pode sair. Ele fala que ela não demonstrou interesse, não quis pedir desculpas e que ela é interesseira. E ela pergunta interesseira e ele fala que só está tentando ser sincero. E em seguida deseja um ótimo dia para ela.